Muito boa noite, comunidade Band, muito boa noite, família Band. Bem-vindos ao nosso segundo encontro da série de webinários que a gente está programando, a equipe de convivência está programando, que tem como objetivo falar um pouquinho sobre riscos e quais são os cuidados que a gente pode ter com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com esses serzinhos do quais a gente compartilha e se preocupa tanto, né? Semana passada a gente teve a participação da Thaís Bosa, a Thaís Bosa, que é nossa especialista em todos os cuidados que a gente tem, os riscos e os cuidados do mundo cibernético, das relações online. A partir daquele encontro vieram outras sugestões, por exemplo, a gente falar do impacto das inteligências artificiais. E eu acho que no nosso encontro da semana passada a gente deixou alguns links para serem falados hoje. E hoje a gente está com a Clarice Madruga. Clarice Madruga tem parceria aqui com a escola há quase 10 anos. E todas as vezes que ela vem falar, aqui, ou aqui presencialmente, ou online, sempre é muito frutífero, né? Sempre traz excelentes insights. A Clarice, ela é pesquisadora, é a nossa psicóloga pesquisadora, mestranda, tem mestrado e doutorado na área, é nossa super especialista, coordenadora do LENAD, que é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, e está com dados fresquinhos para trazer para a nossa comunidade, para trazer para as famílias, para a gente ampliar esses cuidados, porque quando fala de drogas, sempre é algo que preocupa muito as famílias, preocupa muito o cuidado, principalmente das famílias adolescentes, né? Às vezes parece algo tão distante das crianças, mas eu acho que a gente vai ampliar um pouco a visão. Hoje fala desses comportamentos que às vezes são compulsivos, às vezes são a prévia desse comportamento aditivo, né? Então eu acho que é muito legal. Vou passar a palavra. Sei que a Clarice está com vários materiais para trazer. Vou passar a palavra para a Clarice. E eu sei que também o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Eu vou deixar bem tranquilo para a nossa comunidade mandar as perguntas à medida que forem surgindo. A gente vai fazendo uma curadoria. Eu sempre falo assim, às vezes encaixa exatamente no momento que você está falando. Às vezes daí eu abro o microfone e falo, Clarice, olha, tem uma família perguntando isso, aquilo. Então a gente aproveita alguns momentos, se não a gente deixa para responder no final, né? E me perguntaram sobre o webinário passado e este webinário. Eles estarão disponíveis no YouTube. A gente está com uma questãozinha técnica que era para sair ao longo dessa semana ou da semana passada, mas vai sair lá para segunda-feira. Segunda, terça-feira, os webinários estarão online. Os que, né, estão tá sendo gravado e a gente disponibiliza, porque a gente está com já bastantes famílias, mas a gente consegue, então, que outras pessoas consigam assistir em outros momentos. Então, Clarice, muito boa noite, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse espaço para abrir esse diálogo com a nossa comunidade. A gente já tem um relacionamento antigo e ter você por aqui é sempre uma grande alegria, porque a gente tem um discurso, a gente tem uma fala. Quando eu falo a gente, a nossa equipe, nossa família, nossa instituição, Colégio Bandeirantes, muito afinada com o que você traz, a sua equipe traz de análise, de perspectiva sobre o mundo das drogas, a prevenção, os riscos e os cuidados, né? Muito boa noite, Clarice. Eu passo a palavra para você. Obrigada, Bia. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui, é uma honra. Adoro essa equipe de vocês, adoro poder contribuir. E estou mais empolgada ainda agora com esse momento tão icônico aqui para a gente, que é de ter tantos dados que podem ajudar a gente a pensar sobre o tamanho do problema. Então, assim, eu tenho bastante coisa, me empolguei, botei lá a coisinha de última hora que eu achei, nossa, mas precisa falar disso, porque eu acho que é sempre um momento de fazer a gente refletir como sociedade mesmo, né? Para botar aí, ponderar com o que a gente devia estar se preocupando e como se preocupar. E como agir, né, preventivamente, sendo pai, sendo cuidador e sendo também, né, parte de uma sociedade aí que tem que pressionar políticas públicas mais pontuais, mais eficazes. Então, eu vou tentar projetar aqui para começar. Diz aí se já deu. Foi.
Entrou, tá tudo certo. Foi. Vamos lá, então. Bom, eu acho que como eu falo de coisas muito delicadas e com conflitos de interesse, e uma das coisas que a gente está fazendo como grupo de pesquisa na Unifesp, devido a já, né, acho que também a gente está num ano bem icônico para para a população mesmo, científica e não científica, se atentar aos conflitos de interesse na ciência. Então, eu estou criando essa prática de sempre falar de conflito de interesse. Então, assim, eu estou aqui como Clarice, parceira, sempre trabalhando com a equipe do Band para falar sobre né, atualizações sobre a questão das drogas, atualizações sobre estratégias preventivas, o que que tem evidência. E não importa qual o meu papel aqui, se é como pesquisadora, se é como parceira, se é como, né, integrante do Ame Sua Mente, que eu também trabalho com prevenção de drogas, com educability, não existe nada dos dados que eu vou falar ou das informações que eu vou passar que tenham qualquer conflito de interesse, que possam estar sendo influenciados. Eu acho que isso virou bastante importante, principalmente com, né, porque eu falo bastante de álcool, de indústrias, grandes indústrias, e eu acho que isso virou uma questão aqui que eu acho que é sempre bom lembrar e é sempre bom atentar o quanto que é importante ouvir isso antes de ouvir qualquer cientista ou profissional, né, trazer alguma ideia. Então, vamos começar. Quando a Bia mandou a chamada para eu ver, eu já vi ali assim, gente, ela botou o tigrinho na lata. Vamos lá, temos dados de bets. A gente tem muita coisa, a gente tem trabalhado muito com estratégia. Então, o Lenad, eu vou falar bastante do levantamento que acabou de, né? A gente está em fase ainda de divulgação. Daqui a 3 semanas a gente vai falar da maconha, né? Não vou dar spoilers, mas tudo que eu vou trazer aqui está vindo de alguns dados que vêm desse grande estudo, que é o maior estudo de drogas do Brasil, um dos maiores da América Latina, que está saindo agora, que eu sou responsável, mas também de uma varredura da literatura e comissões que a gente fez isso esse ano com o terceiro Lenad, que foi de juntar feras de cada uma dessas áreas para a gente pensar em recomendações, porque eu me dei conta que ficar divulgando dado epidemiológico é um pouco frustrante, principalmente porque dá muita repercussão na mídia e acaba que um jornalista diz assim no final da matéria, e daí a gente deve fazer não sei o quê, e fala da cabeça dele. Então, esse ano, as nossos dados estão sendo todos casados com recomendações que são para a família, para a população em geral, políticas públicas que precisam existir. Então, um pouco do que eu vou falar aqui, que vai entrar nas bets também, vem dessas recomendações que são consenso entre especialistas, não só da Clarice ou de alguma literatura específica, mas de pessoas que trabalham com essas áreas em específico, como vape, como álcool, como principalmente vape, álcool e bets, né, que são grandes questões aqui. E agora o metanol, a gente acabou de fazer um evento aqui para falar do consumo, do acesso, né, de bebida falsificada, etc., que também tinha no levantamento, e tudo isso está vindo de consensos entre especialistas. Então, estou bem feliz de poder, por isso que eu fui me empolgando e falar assim, gente, eu vou ter que fazer isso em 1 hora, vamos dar um jeito. Mas eu queria salientar isso. Então, assim, antes de falar das drogas em si, antes de falar essas questões de como lidar com elas. Eu acho que tem uma base aqui que a gente precisa partir dela. Provavelmente vocês já ouviram isso de outros especialistas que falaram aqui, mas eu quero trazer ela como base para tudo que a gente vai falar. A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, né? Eu tenho uma formação base lá de neurociência, então isso para mim tem que ser o ponto de partida não só pela questão de o que acontece com as drogas no cérebro que ainda cresce, que é um ponto importante, mas outra questão, o fato de que um adolescente, por natureza, vai ser curioso, vai experimentar e vai se expor. Então, quando a gente parte desse pressuposto,
tira um pouco desse ranço, vou dizer assim, que é assim, eles estão fazendo besteira, eles não tomam decisão, eles Gente, não tô falando aqui de julgamento moral. É sensacional que adolescentes experimentem. A gente só está aqui como humanidade, né, evoluído, porque teve adolescente que fez uma maluquice, que era vou sair daqui, vou sair caminhando por aí, subir essa montanha e ver o que que tem lá do outro lado. Então, assim, a gente está falando de seres que por biologia, não tem tão pronto o controle de impulsos. Então, isso vem junto quando a gente pensa de como que uma droga afeta esse cérebro, mas também na questão de a capacidade deles de controlar impulsos, ela está longe de estar pronta. Tá? Daí eu sempre os pais falando assim, mas a minha filha tem 15 anos e ela é muito mais responsável que eu. Ela toma a decisão. Perfeito, ela possivelmente tem que até ficar atento com essa filha, porque ela pode ser ansiosa depois, porque ela já está além da base, porque naturalmente as áreas do cérebro dela que são responsáveis para ficar ponderando, pensando o que, que vai acontecer depois se ela fizer aquilo, planejando consequência a longo prazo, essas áreas que são frontais, elas são as últimas a terminar a evolução. Essa figurinha que eu coloco aqui, que eu consegui, eu tô faceira que eu achei um GIF, porque antes eu mostrava ela paradinha, ela mostra como que a glia demora para se desenvolver. O que que é a glia? A glia é o nosso tecido conjuntivo, porque até há pouco tempo atrás a neurociência achava que era realmente só sustentação, hoje a gente já viu que é muito mais que isso, mas principalmente é só com ela que esses neurônios mais complexos, né, que fazem as ligações mais sofisticadas do cérebro, conseguem funcionar a pleno vapor, ou seja, a nossa capacidade de inibir impulsos só acontece de fato quando toda a glia cresce. Então, esse azulzinho, ele vai ficar azulzinho nesse formato definitivo, quando todo o cérebro tem essa sustentação para essas conexões mais complexas, só depois dos 20 anos. Tá? Então, não é à toa que tem países com leis de regulação de álcool, por exemplo, que é 21 anos. São países que pararam um pouquinho para ouvir a neurociência porque tem a ver com isso, tem a ver com o quanto que esse adolescente tem ainda um cérebro crescendo e tudo que entrar nele vai agir de forma completamente diferente do que se entrasse num cérebro que já está crescido. Então, isso é uma coisa, né? O quanto que o jeito que a droga funciona nesse cérebro em crescimento e como ela afeta esse desenvolvimento e o fato de que ele ainda não tem pronto a parte que suprime, que reprime, vamos dizer assim, os meus impulsos. Eu tinha um professor de neurociência lá na URGS que falava assim: o cérebro do adolescente é uma Ferrari sem freio. Porque a área que é responsável pelo impulso, pela vontade, pelos desejos, né? Vamos chamar lá psicanaliticamente o nosso id, as nossas vontades, ela vem prontinha do nascer. Ela vem, é assim que o bebê, né, vai para o peito, o bebê tem necessidades, isso tem que estar pronto ao nascer. Mas a área que controla e diz: não, não, peraí, agora não. Não, peraí, eu queria, mas isso não vai ser legal amanhã. Essa parte, ela só vem por completo depois dos 21. Então, por um lado, a gente tem que olhar isso com carinho e pensar assim, ó, não faz parte da biologia, não é o meu filho sendo, né, maluco e irresponsável, não, talvez ele seja um adulto extremamente irresponsável no futuro e ainda está em processo de maturação, ele não tem essa área ainda pronta. Né, vai ter um teto, né, que é quase infinito, pode ser até exageradamente controlador e repressor, mas é importante entender isso. Então, acho que isso é nosso pressuposto básico aqui. A gente está falando de um cérebro em crescimento. Quando a gente fala, então, bom, eu estou falando aqui de adolescente tomando decisões, né? E chegando em momentos que ele vai ter que dizer sim ou não, momentos diversos que ele vai ter que ter essa área lá da frente que ainda não cresceu, que ainda não está pronta, ponderando riscos, ponderando todos os fatores que envolvem aquela decisão ali. Até 10 anos atrás, esse modelinho aqui de a gente tem os fatores ambientais, as relações, os fatores pessoais, a biologia, a genética, lá, era né, uma caixinha
fechadinha, muito simples e parecia, gente, a ilusão de que a gente podia controlar fatores de risco, fatores de proteção, vamos lá, vamos mexer com eles e a gente, assim, magicamente faz prevenção de drogas. E, assim, por sorte, as coisas que eu vou falar para o final, que a ideia é falar um pouco desse cenário de riscos e falar um pouco de como lidar com eles. Por sorte, a gente vai falar aqui das áreas da saúde mental, gente, das áreas que mais evoluíram e tem evidência na ciência da saúde mental. Tá? Infelizmente, suicídio não está nem de perto, a gente está com problema, né? Num país que é um dos poucos que ainda aumenta enquanto os outros caem, várias questões de saúde mental, com muito pouco estudo bom que possa me dizer assim, ó, não faz isso, que isso eu sei já que não funciona. Ou faz isso que daqui eu sei que nesse perfil aqui isso aqui vai funcionar. A área de drogas, por sorte, a gente tem muito estudo bom e não só internacionalmente, mas no país, né? Eu tô aqui tava agora nesse evento semana passada com a Zila Sanches da Unifesp, que é uma das referências nacionais aí de avaliar programas de prevenção com ensaios controlados randomizados sensacionais, que foi parte inclusive das recomendações para o álcool que a gente gerou aqui com o fenômeno aí do metanol que tem dados nacionais de escolas, de população fora da escola, e que juntas ali na nossa panelinha Unifesp tem dado epidemiológico e tem dado de o que funciona com prevenção, que ajuda muito, né? Então a gente está aqui numa ciência sólida mesmo, né? Ao contrário de muitas outras áreas, infelizmente, da saúde mental que não tem tanta evidência. Então, por isso, de novo, eu volto para dizer que tanto essas informações de risco quanto essas de manejo, elas podem ser confiáveis, inclusive com dados epidemiológicos bem legais, com dados de ensaios controlados bem legais. A ciência da prevenção, em geral, ela evoluiu para uma linha de trabalhar essa tomada de decisão do adolescente, entendendo que, no fim, aquela questão toda de antes, né? O ambiente e o perfil psicológico daquele adolescente não bastava. E a gente precisava entender, principalmente o que a Bia falou, e a gente nem combinou, mas ela botou lá no título, a pressão dos pares. O que o meu ambiente está me puxando para fazer? E isso a gente chama de normas sociais, de crenças normativas, né, que são formadas a partir de normas do lugar onde eu vivo, do ambiente onde eu vivo. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo na ciência da prevenção de drogas, de forma que quase todos os modelos hoje que a gente fala que funciona e consegue dizer que funciona, eles quase não levam tanto em consideração questões que antes eram, né, muito vitais, mas sim pressão de pares, manejo das crenças desses adolescentes sobre o que eles acham que eles deveriam fazer. Entendeu? Então a gente está falando disso. Então, lá no final, eu vou puxar de novo essas questões, mas isso é o gancho para o assunto mais importante da noite, que é achar que todos eles estão fazendo algo. Vai antes de dizer para eles o que eles devem fazer ou não, que eu acho que a gente vai começar, né, desvirtuar dessa ideia, né, ingênua de vamos dizer para eles o que eles têm que fazer, vamos explicar para eles que faz mal. E entender que antes disso tem um país inteiro que acha, por exemplo, que fumar vape faz parte, é ok. Que todos os adolescentes de 15, 16 anos já estão bebendo. Gente, é impressionante que até dentro da educação essa crença é generalizada, porque até o professor na sala de aula é contaminado com essa questão de que tá todo mundo bebendo, nem adianta falar para eles não beberem, tem que falar para eles não beberem em binge, tem que falar para eles não abusarem, vamos dar as regras aí de como fazer redução de danos de beber água enquanto bebe para um adolescente de 16 anos, de 15 anos, que numa sala de aula a maioria não está bebendo ainda. Tá, gente? Eu não vou Clarice, entrar. eu até interrompi agora, porque eu acho que vai muito Fala. ao encontro das nossas aulas. Quando a gente aborda essa temática, a gente consegue até, pelo olhar, identificar os grupos de risco. É claro que a gente começa a acompanhar, a gente vai falar desde a propaganda com eles lá no sétimo ano, fazer todo um trabalho com eles sobre influências. A gente consegue perceber pela troca de olhares, né, a partir do nono, às vezes no ensino médio, qual é o Isso. grupo de risco, que numa sala com 40
às vezes é dois, às vezes são três, Mas no máximo. contamina. Mas conta do episódio, conta da fé, e até o É, professor entra, né, às vezes nessa loucura de que, nossa, estão todos bebendo, quando não é. Isso, não eu é, trago essa propaganda que está super desatualizada, tá? Porque para mim ela é perversamente muito didática. Quando tem uma propaganda que pergunta assim, você está esperando o quê para ter a sua primeira vez? Associando isso com uma cerveja. Ela está pensando nisso, né? Quando a gente na ciência da prevenção está indo à indústria, né? O marketing foi e voltou 20 vezes, e isso para mim é uma das evidências do quanto isso funciona. Porque isso aqui nada mais é do que pensar. Adolescente brasileiro perde virgindade de quanto? 15, 16 anos? Quando eles fazem 15, 16 anos, eles já estão preocupados de, meu Deus, está todo mundo transando menos eu vou associar isso com a cerveja e fazer ele acreditar que está todo mundo bebendo menos ele. Então, assim, é um jeito perverso de usar o que a gente sabe de crença normativa que faz você usar algo para o lado ruim, e o que a gente tem que fazer, e daí eu entro com dado mesmo, tá? E daí eu vou começar a loucura de mostrar número recente, muito atualizado, que é mentira, tá? A gente tá com um adolescente extremamente. E eu vou começar bonitinho para depois tocar o terror, mas a realidade, gente, é que a gente está vendo no Lenad, que é esse dado de recente, que a gente está tendo queda na quantidade de adolescente bebedor. O jornalista odeia falar, eles ficam falando números alarmantes de bebedores. Eu falo, não, 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 não. Diminuiu. Nossa proporção de adolescente abstinente cresceu significativamente. Ou seja, a gente, talvez pelas piores razões, talvez por causa da Beth, talvez por causa da tela, talvez por causa de dificuldades de socializar. Eu não vou entrar aqui no que vem por trás, mas o fenômeno em si é adolescente brasileiro de 14 a 17 anos, que é esse caso aqui, eu estou falando de 14 e 17, está reduzindo a proporção daqueles que bebem, tá? Chega a ser assim, olha aqui, gente, esse número, eu tô com a telinha bem na frente, mas a gente está com 10% que bebeu recente, menor de idade, que tinha bebido no mês da entrevista. Então, assim, primeiro vamos quebrar essa crença. Estão tudo bebendo, então vamos ficar falando para eles tomar água. Gente, eles não estão tudo bebendo. A gente está viciado com uma bolha de acesso branca com renda, que essa sim, essa tá mais, essa proporção aqui é Brasil, gente. Lenad é Brasil, população brasileira. É óbvio que se eu recortar nos grupos de risco, daí a gente aumenta, mas não aumenta nem metade do que eu acho que vocês acham que é, tá? Eu vou aumentar isso, mas eu não vou chegar nem na metade. Tá? Mesmo que eu recorte na renda, que eu recorte Sudeste, São Paulo, a gente tem uma adolescência esclarecida, tá? Que tá com uma onda de estética, de saúde e que a gente tem que valorizar isso, tem que parar de botar, né, um pandemônio. Meu Deus, estão todos, porque isso é contra a prevenção. Isso atrapalha qualquer grupo que ainda está conseguindo ficar sem bebê, menor de idade, porque eles vão se sentir, cara, tá todo mundo bebendo menos eu. Então, meu ponto de partida tá aí. E daí a gente começa a dar a má notícia. Tudo bem, a proporção que bebe não é tão grande como a gente achava, mas os que bebem estão bebendo enlouquecidamente. Então, esse é o dado que está vindo do Lenad. Então, a gente está com uma realidade aqui de bebedores e que a gente já via, né, historicamente, a gente vê isso pela Pense, a gente vê isso pelos outros grandes levantamentos, que o brasileiro é bastante abstinente. Isso vale para outros comportamentos, tá? Muita gente não faz, mas quando faz, faz para valer. E faz de forma nociva. Então, o que a gente está vendo no Lenad é isso. Adolescente está bebendo pesado. Quem bebe, bebe pesado. Não vou ficar mais nisso. Está aqui o QR. Quer entrar lá, baixa o caderno. Tem muito número para ver. Vou falar, né, dessa questão de que, dentro desse conceito de que quando bebe, bebe demais, estamos já com uma proporção assustadora, e isso sim, de adolescentes com dependência diagnosticada, tá? Com transtorno pelo uso de álcool, DSM, diagnosticado usando instrumentos, né, validados, com 5,7 de adolescente
com transtorno. Que é isso? A gente tem essa realidade no Brasil. Muita gente não fazendo, quando faz, faz demais, e daí aumenta a quantidade de gente tendo transtorno pelo uso abusivo, porque usa de uma forma descontrolada. Então, sim, é problema, mas não porque todo mundo faz. Tá? Para a gente já pensar em como falar do assunto, porque isso já influencia uma decisão. Por que que eu bato e começo já tocando terror com álcool, gente? Voltando para o cérebro. A gente está falando de todas as substâncias psicoativas, até então que se sabe, é uma das pouquíssimas capazes de estragar a capacidade do cérebro de autorregeneração. Tá? Então, isso para mim é muito fundamental. Essa banalização de, mas está bebendo comigo, mas então não está exposto a riscos. Falei ali no começo, a gente está falando do cérebro crescendo, o jeito que a droga entra nesse cérebro não é o mesmo que o seu, tá? Isso, inclusive, é um jeito de falar com o adolescente, mas você está bebendo, o meu cérebro já cresceu. Tá? A gente tem um levantamento global de drogas lá do Kings que a gente fazia aqui no Brasil também, do Adam, que ele falava, o slogan dele era de redução de danos, e o slogan dele era Grow it before you expand it. Cresça ele antes de expandir. Serve para qualquer coisa, né? A gente está falando de um cérebro em crescimento. E o álcool, em particular, ele mexe inclusive com a capacidade do cérebro de se regenerar, ou seja, qualquer droga vai lá e vai detonar aquela área que está em crescimento, vai estragar mesmo, né? Vai lesar áreas que estão ainda, principalmente a glia, que é essa responsável por fazer o controle de impulsos acontecer. Então, não só o álcool, por ser uma substância que vai direto no córtex, inibir a nossa inibição, né? O álcool, ele é aquele que é o nosso lubrificante social, justamente porque ele inibe a inibição. Ele segura, ele anestesia a área do cérebro que diz, para lá, pensa duas vezes antes de tirar a camiseta, subir em cima da mesa. Então, ele vai nessa área, e quando ele vai nessa área, quando ainda está crescendo, ela lesiona. E o que se sabe há pouco tempo é que não só lesiona, mas afeta mecanismos que têm a ver com a nossa plasticidade cerebral. Então, a gente está falando de um dos grandes fatores de risco para um monte de coisa, não só para a dependência de álcool, mas é uma das poucas drogas que, quando ela é usada precocemente, ela aumenta o risco de outras dependências. Ou seja, o adolescente que bebe cedo, ele, quando experimentar um baseado lá com 20, ele vai ter mais chance de fumar abusivamente aquele baseado do que aquele que bebeu mais tarde, que vai experimentar e vai dizer, beleza, não é para mim, né? Fiquei zoado, não vou usar mais. Isso vai ter relação com quão cedo ele começa a beber. E pior, tem estudo mostrando que não é só o quão cedo ele começa a beber regular, tá mostrando que o álcool ele é tão tóxico, gente, que ele tem uns estudos bem chocantes até e desconcertantes, mostrando que um episódio de binge nesse período precoce, ele vai já manifestar efeito, impacto no controle de impulso da vida adulta. Clarice, o Então, que que é binge? o Porque às binge é vezes algumas famílias chegam aqui e falam assim, mas o que que é boa. binge? Isso eu acho que é legal. Obrigada, Bia. Binge é um termo em inglês, a gente traduz, o Ministério agora oficialmente, inclusive, lançou uma nota que falou sobre uma grande publicação do Lancet. O Ministério da Saúde está sensacional, no departamento da ENTE, de controle de doenças não transmissíveis, está sendo muito ponta firme, lançou uma nota pela primeira vez, formalizando brasileiro a questão da unidade, a questão do beber pesado, que é 6 unidades em uma ocasião, é beber quantidades grandes em períodos curtos. Né? A gente tem um binge que pode ser o americano, que é em 5 unidades em 2 horas, que é o que faz ficar bêbado. O binge brasileiro agora, ele é 6 em uma ocasião. Tá? Que o Leonardo também, esse dado que eu mostrei é esse, tá? A gente tem um indicador deles e o americano também, mas a gente está falando aqui de 6 unidades de álcool em uma única ocasião, Aí tá? a Que pode gente ser seis ouve shots de cachaça ou seis long necks. A gente ouve muito dos alunos, não muito, porque é isso, os dados batem muito com a nossa perspectiva. É uma crença de que várias pessoas usam e fazem uso, quando, na verdade, na prática, não é isso que está acontecendo, né? Mas aí eles falam do esquenta e do beber para ficar louco.
Mas não Isso. são eles que bebem, são os outros. Mas está todo mundo fazendo, menos eles. Então, isso está aparecendo nos diálogos, nas falas, quando a gente tem aulas de convivência, que a gente vai falar especificamente sobre. Isso que você está falando, tem muitas famílias que acabam mandando perguntas para a gente, falando assim: isso que a Clarice está falando está sendo falado com os adolescentes? Sim, É está sendo sempre a pergunta falado. que fazem. A É gente sempre a pergunta que já fazem. virou do avesso todas essas conversas, né, Bia? Acho que está tudo Já, muito já. Então, bem. a gente acaba falando de uma maneira adequada, a gente acaba falando de uma, né, dentro de um contexto, mas isso que você está falando, então, o beber em binde, às vezes as famílias não sabem o que É, que é quase que é um o bebê um ritual. montão. É É o o beber bebê do um montão aquece. para ficar bêbado, para entrar na balada, para ter a É o sensação do álcool aquece. mesmo, né? É o aquece, é o esquenta, né? Então, esse dado que eu estava falando é isso. Então, a gente está falando aqui de um cérebro que é suscetível a ser impactado, inclusive, com poucos eventos disso. Então, eu não estou falando assim, ah, mas eu não bebo regularmente, ele só fez uma vez. Tem estudos já mostrando isso, assim como para maconha, né? Tem estudos que mostram exatamente esse evento, que a questão é a precocidade e não quão regular ou quanto até que usa, mas o quão cedo usa e o quanto que o mais cedo tem a ver com o impacto mais longo, mais do que a questão de quantidade. Claro que daí é proporcional à quantidade, né? Então, isso é extremamente importante e é por isso que eu ponho essa ênfase no álcool e trago isso de forma tão dramática, vamos dizer assim. Ah, falando de predispositores, eu vou pegar aqui o fio. A gente tem mania de ficar sem botar a bateria. Falando de predispositores, ainda no álcool, tá? No álcool e vape também, e outras drogas e comportamentos legais. Quando a gente fala de usar, fazer, decidir algo, a disponibilidade é um dos grandes fatores de risco. A gente sabe que, claro, alguém com transtorno psiquiátrico mal não tratado, não identificado, uma pessoa ansiosa, ela vai ter mais chance de desenvolver problema, de fazer. Uma pessoa que sofreu violências, a violência precoce ou qualquer evento de violência vai ser um grande fator de risco. Mas o quão acessível está aquilo? A gente sabe, a gente quer fazer uma dieta, a gente para de comprar Nutella, não deixa a Nutella no armário. A gente tem essa noção e às vezes a gente subestima o quanto que a disponibilidade é uma questão. E daí eu vou trazer aqui, a gente fez a semana passada, tá? Nosso evento por causa do metanol. O Leonardo tinha não só essa questão de prevalência de consumo, de dependência, mas também uma coisa que a gente aproveitou, na verdade, essa sensibilização que houve para trazer à tona uma grande questão que é a gente, dentro da crença normativa, né, de o que é ok, todo mundo faz parte, bebe em casa, é melhor do que beber na rua e se acidentar. A gente está num país que simplesmente não restringe acesso de bebida para adolescente. Tá? A gente tem o dado de que 75% dos nossos adolescentes bebedores, ou seja, tem poucos que bebem, mas quando eles resolvem beber, eles bebem pra caramba. Por quê? Porque não tem limitação nenhuma, tá? E isso é independente. A Clarice lá, ingênua, foi lá no Lenad e botou assim, ó, vamos falar dos bebedores, das vendas, da venda ambulante. Eu trabalhei, fiz a minha formação na Inglaterra. Imagina lá, eles não conseguem nem conceber a ideia de um isopor com alguém vendendo álcool em qualquer lugar. Gente, eu fui no evento de álcool, inclusive no Rio, subi na Praia da Gávea, tinha todas as bebidas possíveis e imagináveis na pedra, no meio da natureza, tinha um moço assim, ó, com uma bandeja. Gente, que é assim, eu tiro foto para mandar para fora para chocar os gringos com o que é a disponibilidade brasileira. A coisa da venda informal para mim assim, não que eu não use, tá? Eu bebo cerveja, eu não tô falando aqui porque e aí eu acho que é isso a diferença que a gente tem que falar, que uma coisa é o que a gente quer. E ver como ok para mim, como brasileira adulta,
outra coisa é política pública, um país que não tem essa percepção, né? Um dos dados que a gente falou também no evento foi dado do Lenard, mostrando que quanto mais educados e com acesso à informação a população tinha, menos concordância com as mínimas restrições e regulações de álcool. Então, assim, falamos de ambulante, ambulante é sim uma questão, porque daí mesmo que a gente consiga que o bar peça a identidade e não venda, tem lá um isopor de um latão, né, saindo, brotando. Eu moro na Vila Madalena, 5 basta para brotar um isopor, e ali começa a ter uma venda de álcool. Só que a questão, gente, não era nem essa. Tá? Delivery, a gente está com baita desafio, né? Principalmente Sudeste, grandes cidades, né? Não existe controle de comprar. O open bar é uma super questão, porque a gente tem estudos, inclusive da Zila, aqui da Unifesp, mostrando o quanto que o open bar é risco para abuso mesmo, né? A gente está falando de um preço fixo, beba quanto quiser, então vamos fazer valer esse preço fixo, vamos beber o máximo. Ele é proibido numa série de países, é uma coisa totalmente contra qualquer percepção de proteção, de abuso. Mas a grande questão, né, vou falar aqui também da questão do contrabando, quanto que a gente, né, dentro dessa crise do metanol, isso é tudo muito importante, a gente está falando de não ter como controlar o que está sendo vendido, porque afinal qualquer um vende, não tem nenhum um tipo de política restritiva, mas o que mais me dói, o que eu queria trazer aqui era isso, que isso me magoou. Porque assim, ó, não é nem o fato de que a gente está num país que a indústria toma conta e não consegue, a gente não consegue emplacar nenhuma regulação. A questão é que o brasileiro acha que tudo bem dar cerveja para o adolescente. Tá? 44% dos nossos menores bebedores tinham conseguido beber porque o adulto dá. Tá? E a gente ouve, a gente sabe que é em casa, que é parte, e essa muitas vezes falta de conhecimento do quanto que não é como é para você esse consumo. Para você, beber em casa é mais seguro do que sair bêbado. Para esse adolescente, beber em casa está estragando o cérebro dele igual, né? Ele só não vai se expor ao resto dos outros riscos. A gente está falando de uma substância que está lá junto com tabaco, com raio de sol como carcinogênico, gente. É um dos maiores causadores de câncer, está lá na faixa mesma do tabaco, só que para tabaco a gente consegue encher a boca para dizer que causa câncer, para álcool não. Então, assim, estamos numa crise de crença, né? De crença errada. E daí entra o vape. Clarice, antes de você entrar no vape, eu só queria reforçar que, dentre esses poucos discursos que a gente ouve em aula de convivência, quando a gente vai abordar a questão das drogas, que acontece mais lá no primeiro semestre, lá no comecinho do ano, ou na metade do ano, dependendo da faixa etária, os poucos discursos que a gente ouve, uma das coisas que a gente conversou, inclusive, que a gente achava muito importante, é isso que você acabou de falar. Alguns dos poucos adolescentes que estão bebendo ou que estão sendo é, iniciados, está acontecendo muito em casa, pelos pais, né, pela família, para alguém da família. E a gente não está falando sobre pessoas perversas, pais perversos Não, que querem o pior pelos filhos, muito pelo contrário, é com a melhor das intenções. Com a melhor das pensando nisso, eu intenções, estou, eu estou fazendo redução de danos, pelo menos está bebendo aqui em casa. está sob esse controle, porque se, olha só, né, essa cadeia lógica equivocada. E isso, para mim, é muito importante, eu, como educadora, você, como especialista, de trazer esse pensamento, né? Às vezes, na melhor das intenções, a gente tem um discurso familiar equivocado, de que é melhor esse adolescente estar bebendo dentro de casa, onde eu tenho algum tipo de controle, eu sei para onde vai, mas não pode esquecer o fato desse cérebro ainda estar em desenvolvimento. Então, E a essa relação. forma de falar isso é delicada, Bia. E eu acho que esses pais, e eu tô com um filho com 7 anos, então eu ainda não sei o quão O meu tem difícil vai 12, o ser, meu mas tem eu vivi 12. filhas adolescentes emprestadas aí, que eu treinei e eu me empatizo com a necessidade de não ser aquele conservador, aquela coisa, não pode. E a gente vai falar disso, tá? Não, não, não Ótimo. quero perdê-los, porque eu tô Não, mas entendendo ó, que é difícil dizer não para um adolescente ótimo, mas e a eu gente preciso não quer pontuar. ser o conservador sem noção,
que fala não para tudo e não para. Então, vamos falar Uhum. sobre essa comunicação para que ela não seja, então, esse outro extremo de é proibido, não quero nem saber, aqui na minha casa ninguém bebe. Tá? Não Uhum. estamos indo para esse lado só porque a gente está falando para não banalizar o consumo de álcool, né? Perfeito. E para trazer a ideia de que não deveria estar bebendo, tá? Perfeito. Redução de danos para adolescente não é tudo bem, então bebe com água, tudo bem, isso é para gente. Tudo Uhum. bem? Então, bebe menos. Cara, para mim é difícil eu sentar no bar e dizer vou beber só uma latinha. Pensa naquele que ainda não tem o seu córtexinho ali podendo controlar a impulso. Então, assim, não existe isso nesse período. Esse período tem que dizer assim, ó, puxa, nem deveria, tá estragando aí. Podia esperar um pouquinho mais para começar a beber. Podia dar uma segurada. Então, falaremos sobre comunicação e como fazer essa conversa. Primeiro, eu tô ganhando a ideia de que, tá bem, me convenceu que não era para estar bebendo. Depois a gente vê como que fala com eles. Tá? Então, isso eu acho que é vital. E a gente está num país que isso está muito complicado. Tá? A gente não está sabendo com maior educação, e é isso: é um adulto brasileiro educado com muito acesso à informação e que tem medo de perder vínculo usando uma linguagem mais de restrição e que acaba sendo permissivo quando não deveria, e tem formas de conseguir dar esse limite sem precisar ser um autoritário. Vamos para as drogas, depois a gente entra nas estratégias. Vape, gente, não preciso nem falar, né? Eu acho que uma das coisas que a Anvisa, o Ministério, esse órgão, a DAINT, está trabalhando bastante isso, e é consenso INCA, tá? Eu tive agora esse nosso divulgação dos dados de tabaco e vape, que foram bem, né? Repercutiram bastante. A gente teve a parceria do INCA, a parceria de uma série de outros especialistas, e fica meio consenso também, tá? Que a gente tem que, antes de tudo, lembrar: a gente está falando de uma droga ilícita. A gente está falando de uma substância, seja lá qual for que está sendo administrada naquele líquido, que não está permitida no país. Porque é muito bizarro quanto que tem essa discrepância, né? Inclusive uma demonização da maconha, mas vape tudo bem, quando na verdade naquele líquido podia ter tudo, inclusive THC sintético. Então, isso é uma questão, tá? E isso eu vou dizer assim, bastante segura. É consenso, tá? E daí eu não vou entrar aqui numa discussão, legaliza, não legaliza, maconha, não, que pro vape isso, graças a Deus, teve assim uma convergência maravilhosa entre todo mundo que trabalha com saúde, que é assim, ó, se abrir, a gente não vai conseguir controlar o que está no líquido. A gente sabe que não, porque uma das coisas que a gente brigou bastante, inclusive nesse momento aqui dos dados do vape, foi o quanto que tem produtos que são inadmissíveis de estarem no cigarro e que a indústria do tabaco está conseguindo se manter com aqueles produtos e a gente não conseguiu tirar. São coisas absurdamente tóxicas que estão lá no cigarro legal. E que o fato de ele estar legal e a gente ser modelo, gente, olha só que legal, o Brasil é modelo de política de tabaco, a gente foi modelo no mundo. Já é case de sucesso com tabagismo no mundo, até chegar ao vape, tá? E daí isso faz a gente poder dizer com mais firmeza: não dá para legalizar. Foi muito custoso conseguir regular essa indústria, né? E conseguir fazer todo o sucesso que a gente fez de proibir lugar fechado, proibir na padaria ali na linha da carinha da criança baixinho, proibir propaganda. Cara, foi uma luta. Né? E a gente não quer fazer esse caminho todo do zero para o vape. Então, assim, é consenso. E isso está entre todas as posicionamentos políticos de que tem que manter como está. A Anvisa fez um excelente trabalho com toda, né, essa preparação, fez um dossiê maravilhoso falando o que era o vape, deu esse nome, DEFs, dispositivos eletrônicos de fumar, que ninguém usa, mas a gente está com consenso de que tem que deixar o menos disponível possível, né? E legalizar não é o caminho. A gente está com um monte de case aí de locais que fizeram a legalização e estão com, assim, perderam completamente o controle dessa subida vertiginosa de tabagismo dos adolescentes, porque daí o que que acontece? É mais caro.
gera muita fissura. É muito addictive. A gente está falando, eu inventei essa taxa de conversão aqui para o Lenad, porque começou me vir essa questão de experimentação, continua usando. Experimentação, tem muita droga que adolescente vai experimentar, mas não continua usando. Quando a gente olha a conversão, que é isso aqui, opa, que é isso aqui que eu estou fazendo, um índice de quantos daqueles que experimentaram seguiram usando. 76%. Tá? Então, a gente está falando de uma substância com poder de dependência insano. Tá? A gente está falando de uma das drogas, que é a nicotina, que já era um dos grandes desafios da saúde pública para conseguir fazer fumantes pararem de fumar, porque a fissura é enorme, porque a questão neurobiológica da dependência é complicadíssima, e está botando numa via de administração extremamente eficaz, que consegue fazer com que a administração seja multiplicada por 100 vezes o que absorveria num cigarro tradicional. Então, assim, a gente já tem dados mostrando que adolescente tem mais dependência de álcool, de tabaco. A gente tem proporções, de novo, mesmo cenário do álcool, poucos usando, mas aqueles que estão fumando estão muito rapidamente desenvolvendo uma dependência. E o vape, gente, ele tem já, e daí não é do Lenard, é uma série de outros estudos mostrando que essa dependência intensa que ele gera, ele vai sim levar à transição para o cigarro convencional. Aquele que é demonizado por eles começa a ficar aceitável, porque afinal é o que temos, tá? Sem falar nesse uso dual, tá? Que é o mais, né, o pior dos cenários. Ou seja, e esse uso dual eu fiz e martelei ele mesmo por causa para pegar com a indústria que ficava dizendo que ia ser um jeito de alguém parar de fumar. E a gente conseguiu mostrar que 80% dos fumantes que foram para o vape não conseguiram parar de fumar, e pior, a gente tem agora quase 2% ali que tá fumando os dois, né? Não parou de fumar o cigarro convencional, começou o vape para parar de fumar e agora está fazendo dos dois. Então, estamos com um baita desafio de saúde, e daí para aqui eu já vou trazer uma informação útil para pais, que eu acho que é importante e que conecta com esse assunto. Me desculpe, meu déficit de atenção, eu puxo, mas eu volto para a minha linha, mas isso aqui é um parênteses, tá? Crenças erradas sobre drogas que atrapalham bastante. Achar que, porque o efeito é pequeno, o risco é pequeno, tá? E daí eu tô falando do vape, porque afinal ninguém fica loucaço fumando vape, então se acha assim, ah, mas então não faz tão mal, né? Lança, dá uma alegria e pá. Gente, vape e lança são os melhores exemplos de que efeito é uma coisa, a intensidade do efeito não tem nenhuma relação com quanto de dano aquela droga causa, tá? O lança é possivelmente uma das drogas mais danosas para todo o corpo. Eu não estou falando do sistema nervoso, tá? Estou falando de um solvente que o que está sendo usado hoje não tem absolutamente mais nada a ver com lança lá dos nossos pais, que precisa estar na garrafinha de vidro. Sabe por quê que o bom é da garrafinha de vidro? Porque se botar aquele lança que eles usam hoje numa garrafinha PET, que é como usava antes, ela derrete. Simples assim, os casos de morte pelo lança não são porque intoxicou, teve overdose, foi por insuficiência respiratória, por lesão, por perda de tecido pulmonar. Então a gente está falando de uma droga absurdamente. É um solvente, gente, é um solvente industrial, é o respingo de solda, é um troço que derrete solda. Então nem vou alongar aqui nessas outras, mas o vape entrou nisso, né? Ah, mas então não faz tão mal assim. Teve uma Vale lá antes da pandemia, foi totalmente abafada pela uma pandemia de Covid, doença respiratória, e se esqueceu quase daqueles casos que foram bem importantes de pessoas tendo doença respiratória pelo vape. Mas a gente está falando aqui mais do que isso, a gente está falando de uma droga que gera uma dependência insana e que esse adolescente ele não vai conseguir, inclusive, abandonar esse hábito sem ajuda profissional. Tá? A gente está falando aqui de realmente pensar numa rede de encaminhamento, e ajuda profissional para fazer um tratamento de abandono da dependência. E daí entra um desconhecimento.
as pessoas ainda estão achando que o que elas estão usando no vape não é um princípio ativo, né? Esse dado ele é errado, ele é o real, mas ele é mostrando o quanto que a população não sabe o que está usando nesse vape, né? E daí sim, tem uma questão de que é um líquido aleatório que aparece numa caixinha e pode dizer o que bem entender. Não se iludam, quando ele fica legal, eles também continuam dizendo o que bem entende naquele rótulo. A gente tem casos, inclusive, relacionados a cannabis, no Colorado, na Califórnia, onde não existe na regulação não dizer que é CBD. Então, um potinho ali está dizendo que é CBD, canabidiol, que seria a parte legal ali da cannabis, que tem um efeito terapêutico, sendo que não tem CBD, porque não tem uma regulação que diz não diga que é CBD quando não tem CBD. Você tem que dizer que é THC, mesmo quando, né, tá escrito que é cannabis, porque se botar um nome CBD, a pessoa vai achar que é um outro canabinoide que não é tão nocivo. Então, temos uma ignorância sobre o problema que é um vape com o líquido que tiver, desconhecimento de o que tem naquilo ali, e absolutamente também tem esse dado, inclusive teve uma matéria bem legal na revista FAPESP com nossos dados, que trouxe esses outros estudos mostrando o quanto que não existem quase nenhum desses produtos que não tenha algum princípio ativo, tá? Inclusive o próprio THC, que foi o que causou a EVALI, né? Que foi o líquido de THC com esses, que era até ironicamente era a vitamina E, que depois veio a ideia do vape para bombar, que tinha vitamina, que era bom, saudável, que era ironicamente era a vitamina que tinha causado EVALI, porque era o que não era absorvido e nem expelido e acumulava no pulmão. Então, a gente está falando de líquidos com alta concentração de THC, com líquidos que, né, não só tem uma alta concentração de THC que está associado a desencadear quadros persecutórios de ansiedade, etc., mas também pode ter esse estabilizante que acumula, né, no pulmão, como canabinoides sintéticos. E daí eu vou fazer de novo mais um parênteses. A gente viveu aqui um fenômeno bastante intenso. Eu acompanhei, a gente fez um sistema de vigilância toxicológica do K9 aqui no centro. Eu trabalho bastante com cena de uso. Temos já uma série de publicações, essa que foi a primeira, sobre o que está acontecendo com os canabinoides sintéticos, tá? O que é importante vocês saberem? Um canabinoide sintético, falando um parênteses aqui dessa droga, a droga K, tá? Que surgiu, que foi uma questão importante aqui em São Paulo. Gente, a Bia é prova. Era 16, eu estava com o GDS, o Global Drug Survey aqui no Brasil, e eu bombardeando, falando, a cannabis sintética, 2% dos respondentes brasileiros dizendo que já estavam usando cannabis sintética, sabendo que era cannabis sintética, fora todos os outros que estavam achando que estavam usando maconha normal, mas estavam usando o componente sintético que pode estar em qualquer forma, inclusive se fazendo de maconha natural, no baseado, mas também num líquido do vape, mas também num comprimido que eles acham que é êxtase, que tem MDMA e que vai ter o maior estimulante do momento que existe né, na sintetização de moléculas sintéticas, que é a versão sintética do THC, que é um que se chama canabinoide sintético. Eu tenho evitado, inclusive, falar com adolescentes o nome maconha sintética ou cannabis sintética justo porque associa com canabinoide natural que não tem mais nada a ver, né? O fato de ele ser sintetizado, ele faz uma ação no cérebro completamente diferente, extremamente nociva. Eu vi na cena de uso, tá? Esse pico chegou a 80% da cena de uso usando a Cracolândia, eu não gosto de chamar de Cracolândia, mas é disso que eu estou me referindo, usando K9, falando assim, eu vi isso, não é? Alguém me falou. Eu vou me tratar para o crack porque tenho risco de eu usar esse troço de novo. Eu não quero usar esse negócio de novo. Um usuário de crack de 20 anos de crack que estava buscando ajuda pela primeira vez porque usou o K9. É o que pode estar no líquido do vape, é o que pode estar na balinha comprada como êxtase, tá? Então a gente está aqui num cenário de não se saber a droga que está comprando, basicamente. O que sempre foi, sempre aconteceu, mas tem muitas coisas diferentes e muito mais
preocupantes sendo usadas para adulterar. A É, boa notícia. Clarice, acho que tem uma pergunta aqui do pessoal, Ah, qual é acho que quando você trouxe a questão do K9, talvez algumas famílias nem saibam, né, direito, nunca tenham ouvido falar, porque a gente que acaba estudando para falar com os adolescentes, que ouvem, que estudam, que tem essa curiosidade, é o tipo de droga que, no mínimo, é curiosa, porque gera uns TikToks de umas pessoas meio travadas, a coisa do fentanil nos Estados Unidos, a coisa do zumbi, no mínimo, traz algo do grotesco Piripaque do Chaves. e que gera um impacto que os adolescentes ficam um misto de curiosidade e de aversão também, né? E eu acho que para algumas famílias tem algumas drogas que a gente traz, né? Então, a ideia de que num líquido de vape pode estar uma maconha sintética que não tem nada a ver com aquela maconha dos anos 60. Então, acho que tem uma pergunta assim: qual que é o formato desse K9? É Não pílula? tem Dá para mexer na bebida? Dá para. Como é que ele pode aparecer na vida do meu adolescente, sabe? Tá no. como, como qualquer droga sintética, que é basicamente qualquer formato, né? Do mesmo jeito que as cervejas cannabis no Colorado estão sendo produzidas com cannabis sintética, com o THC sintetizado, até porque ficaria inviável, caríssimo, né? Fazer uma cerveja, produzir uma grande produção de uma bebida com um canabinoide natural. Então, assim, é normal que drogas naturais, seja fármaco, seja droga de recreativa, se seja reproduzida numa versão 100% sintética dentro de um laboratório. Isso é normal, o fentanil é isso, né? E sem o fentanil, a pandemia teria sido pior do que já foi. Foi um dos, né, dos analgésicos mais importantes aí para lidar com os casos de Covid, mas a gente sabe que gerou também uma epidemia, nos Estados Unidos, no Canadá, por causa desse mesmo opioide que ficou fácil acesso porque podia ser produzido numa esquina. Algumas drogas, elas, na sua versão sintética, ao contrário do LSD, por exemplo, os alucinógenos antigos, que são também sintéticos, feitos totalmente no laboratório, que só consegue, ele não dilui com água, ele precisa estar, né, tanto que tem um microporo, o ácido, né, o doce que eles chamam é um papelzinho, porque ou ele pode ser absorvido pela pele. Esses estimulantes híbridos, eles são muito, primeiro, fáceis de sintetizar, e daí agora entra o K9, é o THC versão laboratório, que virou um grande estimulante, não tem uma ação como era o THC da planta, por isso que eu estou fazendo questão de chamar de droga K, para desconectar do canabinoide, até para o adolescente não achar, eu gosto de um, então também vou gostar de outro, não tem nada a ver, né? A gente está falando de um super, hiper estimulante, para esse exemplo que eu dei aí, do usuário de Cracolândia dizer, não quero mais usar crack, porque eu estou com medo de usar esse negócio, e pode estar diluído em água, num comprimido, spray numa fibra vegetal que imita a própria maconha, tá? Eu sei que gera uma angustiazinha, mas infelizmente não tem muito mais o que eu possa dizer. Ele realmente pode estar em qualquer formato, né? Então a gente tem que pensar que saber a procedência do que está usando e infelizmente nem nos mercados lícitos, né, com exceção do Canadá, que fez uma regulação, sempre modelo sensacional de regular tudo direitinho e fiscalizar. Fora lá, o resto são modelos de deu ruim. Não conseguimos controlar o que era exatamente naquele negócio. E isso é uma realidade, infelizmente, dessas sintéticas, né? Entrando também as drogas K, né? O K9, K2, K3, tem diversos nomes, Spice foi chamado. Então, são drogas sintéticas que já desde 16 estavam sendo vendidas em pílulas, que eram vendidas como êxtase aqui em São Paulo. Na época, a Bia deve lembrar, eu mostrava nessa minha palestra sempre fazia a piada que era quando a gente teve o final dos dados do Lenad 2, parou de ter notícia bombástica de drogas no Brasil, vinha os jornalistas tudo falar, Clarice, professora, tem um dado aí interessante. Eu mandei ele embora dizendo assim, ó, você quer um dado legal? Vai descobrir o que que tem nas pills que estão entrando aí, que estão dizendo que é MDMA, eu tenho certeza que não é, porque é dificílimo sintetizar o original, né, o MDMA,
deve ser algum desses sintéticos. Na época eu achava mefedrona, até, né, umas dessas metanfetaminas que são super fáceis, qualquer garrafa PET com meia dúzia de princípio aí gera elas. Achei que ia vir aquilo. Achei que tinha mandado, na verdade, um jornalista embora, parar de encher. Daqui a pouco ele me vem com um dado que hoje é agora nosso parceiro, o Ciatox, aqui da Unicamp, que tinha conseguido testar um lote inteiro, um ano inteiro de pílula sendo apreendida no Congonhas, dentro da lista que era um espetáculo assim de moléculas que tinha naquelas PILs. Ele perguntou o que que são esse monte de nome de letrinha. Eu falei assim, quase tudo metanfetamina. Quase todas elas são anfetaminas ou metanfetaminas. E inclusive saiu uma matéria bem ridícula no Estadão que era droga do Breaking Bad, porque ele perguntou o que que é metanfetamina. Eu falei, aquela do Breaking Bad. Esse é o nome da matéria, droga do Breaking Bad apreendida no Congonhas. Lá, naquela vez, já tinha 5 daquelas moleculinhas que eram canabinoides sintéticos, que era K9, tá? E que estava sendo usada como pílula. Daí entra uma outra observação aqui de informações úteis, curiosidades, sobre drogas, assim como o efeito não tem nada a ver com risco, coisas fumadas têm muito maior poder de dependência, tá? Coisas fumadas sempre dá mais chance dessa pessoa usar compulsivamente. Como o usuário de Cracolândia fala, dá mais twin, né? Faz o pico mais intenso. Por isso que né? Por isso que a cocaína é diferente do crack, não é pela concentração, é porque um é fumado, o outro é aspirado. Coisas fumadas sempre geram uma maior dependência. De novo, martelando no vape, né? O quanto que a gente está menosprezando o poder de dependência dele e trazendo a questão de que o K9 já estava nas pílulas há muito tempo aqui no Brasil e nunca teve tanto problema porque era ingerida. Uma pílula dessas é usada na festa como uma bala, uma pílula. Ingestão não vai gerar um pico tão grave, não vai gerar overdose, não vai gerar. Claro, pode gerar overdose, mas tem menos chance. Agora, algo fumado gera muito mais fissura, vontade de usar de novo, efeito mais intenso. Independente de qual droga, qualquer coisa fumada é mais poderosa, né, e mais perigosa. Então, por exemplo, quando se fala eu tô fumando maconha, e eu nunca, né, uso cocaína, mas daí rolou lá de botar um pouquinho do pó da cocaína no meu baseado. Gente, isso é um salto de risco, né? Porque daí você vai botar a cocaína em formato fumado, ou seja, é o crack, que é o que gera uma dependência tão mais grave rapidamente, né? Então a gente tem essa questão das vias de administração ser bastante importante em termos de risco. Boa notícia para acalmar aqui o tocando terror. Eles sabem, tá? Mais que a gente, tá? Então, um dos dados que eu queria concluir aqui falando do vape é que, assim, a gente precisa saber disso, pais precisam saber disso, educadores, mas, cara, é impressionante como os adolescentes estão muito cientes dos riscos que essas substâncias causam. Existe um desconhecimento do poder de dependência do vape, mas isso aqui é o dado do vape, perguntando para os adolescentes aqui, usuários ou não usuários, tá? Percepção de risco alta, praticamente para todos eles, tá? Adulto não usuário é o máximo, claro, 89, mas mesmo adolescente usuário é 70% lá dizendo tem muito risco, eu sei que isso faz mal, tá? Então eu vou passar aqui a começar a falar de prevenção de novo, parar de falar tanto de droga. Eu vou só perguntar para a Bia se você acha que eu supri aqui as curiosidades sobre os sintéticas, porque realmente, se a gente entrar mais, a gente está com meia hora, eu não consigo falar de manejo. Então eu realmente tive que Acho que pincelar assim, sim. meio Sim. solto. E eu só quero complementar quando você traz esses números, né, de que eles sabem, né? Então, 70% fala, mesmo os dos adolescentes usuários, 70% sabe que não está num lugar legal, e os não usuários até aumenta esse número, eles sabem, e muitos deles perguntam para nós, professores, assim, mas o que que eu faço? O meu amigo está usando, o que que eu faço? E Perfeito. aí é uma deixa, porque a gente conversa muito sobre isso. Para os pais que estão conhecendo a Clarice pela primeira vez agora, a Clarice Desculpa. chega há quase 10 anos aqui na escola. Nós temos um programa de prevenção baseado em evidências, tal,
mas a Clarice ela dá ela traz uma reformulação muito estrutural no nosso programa, né? Então, olhando aula por aula, quais são os preceitos, quais são os princípios das aulas, onde que a gente vai atingir. Então, muitas famílias perguntam assim, mas os adolescentes sabem disso que a Clarice está falando? Sabem. A gente traz informação como um desses preceitos e trabalha de outros jeitos que depois a Clarice vai falar, inclusive fazendo esse link com a família. Mas acho que sim, Clarice, sua pergunta de será que esses dados que você traz, eu acho que dá para mexer sim e dá para as famílias entenderem e conseguirem se posicionar que, na melhor das intenções, é importante ter dados para tomar boas decisões com esses adolescentes, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, enquanto a boa notícia é que eles têm percepção de risco, que eles. A gente sabe que perceber risco é extremamente importante. Esse número que eu trago aqui é de um levantamento que acontece sempre nos Estados Unidos, que ele é só didático para mostrar isso, que se eles não percebem um risco, eles têm mais chance de usar. Tá? Então, a gente tem, por sorte, uma adolescência com muito acesso à informação. Não é informação que falta. Então, para acalmar esses pais, ah, eles estão percebendo o risco, eles têm acesso à informação. A gente tem, né, dados que nos assustam, né? E eu trouxe aqui para pincelar a questão das bets, né? Que eu não queria poder entrar na prevenção, no manejo, sem falar desse último problema para se preocupar aqui na nossa lista. Ah, eles sabem, né? As bets eu tiro dessa lista. A gente está com uma ingenuidade insana de o quanto que isso é aditivo, tá? Mas para drogas, a informação existe. A questão não é a informação, é o que eu trouxe bem no começo. É uma pressão de par, é uma pressão de eu deveria estar usando também, tá? Mas trazer informações sobre, meu Deus, como isso faz mal, meu Deus, como isso é o mesmo que aquilo outro, isso funciona para o nosso cérebro adulto pensar, ups, isso aqui eu tenho que me preocupar. Mas não é, absolutamente, eu falo isso de boca cheia, não é o que vai fazer diferença para um adolescente decidir usar ou não usar algo, tá? E daí, para terminar o terror aqui de dizer quais são os nossos problemas, que eu dividi a fala em um problema e como lidar com ele. Esse dado, porque eu acho que esse dado eu trouxe, né, maconha, aqui na verdade eu trouxe maconha. O spoiler, né, vai sair daqui a 2 semanas. Eu não estou falando de prevalência de uso, mas eu estou mostrando dos que usam quanto tem problema, tá? Para a gente ter esse vislumbre, né, de com que eu deveria me preocupar em termos de, fora outros riscos, gerar transtorno e fazer esse adolescente entrar num looping de não conseguir controlar mais e usar abusivamente até gerar um transtorno. Então, eu tenho aqui álcool entre bebedores, transtorno de álcool, 27%. Fumantes, entre fumantes, né? O quanto que usa pesado chega a quase 40%. Apostadores é 39%, daí eu tô falando qualquer jogo. Quando eu falo bets, gente, e daí quando eu falo de gamificação, acesso fácil no celular, mecanismos de inteligência artificial, algoritmos inteligentíssimos para fazer crenças de que agora eu vou conseguir, agora eu recupero, agora eu saquei, agora eu vou voltar para recuperar. Chega a 66%. A gente está falando aqui de muito pouco menos do que cocaína, tá? Então a gente tem que botar as proporções aqui nas coisas, né? A gente está falando de outros desafios com os adolescentes que não é necessariamente aqueles que a gente está programado para se preocupar. Então, a gente está com novos desafios. O vape é um. Infelizmente, o Leonardo não tem, né? Não existe uma escala de transtorno de dependência. A gente acaba usando as mesmas do tabagismo e elas não funcionam tão bem. Mas a gente está, sim, a gente tem uma taxa de conversão que eu mostrei para vocês de 76% para vape. Né? Eu não ponho aqui porque eu sou muito epidemiologista para misturar escalas e formas de avaliar coisas, mas a gente sabe que dos que usam, 76% continuam usando, é algo. Então, a gente tem que saber essa informação. Para eles, a informação é outra.
tá? E para eles tomarem decisões, não vai ser através do córtex, basicamente, não vai ser através do raciocínio de que faz mal. Nenhum adolescente jamais deixou de usar uma droga porque ficou sabendo que ela podia fazer mal, gente. Vamos combinar, né? A gente sabe disso. Então, como se comunicar, né? Como chegar neles e fazer com que essas crenças, né, de não faz mal, ajudem a ele tomar decisões informadas, né? E tome decisão. Então, a minha ideia aqui agora é falar um pouco de como falar. A Bia deu essa adiantada, que é a comunicação, né? A gente tem formas de lidar dependendo dos níveis de exposição. Mas é claro, a comunicação ela é o primeiro passo, né? E ela é o que vai fazer a diferença para o que a gente chama de prevenção primária, que é postergar a experimentação, é postergar essa iniciação. Então, eu estou falando aqui, né, desses primeiros passos que a gente chama de prevenção primária, que é quando a família entra, vínculo parental é o que vai fazer a diferença, né, para essa primeira experimentação, e é o nosso tema aqui de falar de estratégia parental, né, formas de fazer com que essa curiosidade, né, não migre para uma experimentação e, finalmente, para que essa experimentação não migre para um uso regular, eventualmente para problema, tá? Então, o vínculo parental, comunicação, o ambiente que ele está, né, a permissividade, a disponibilidade são os grandes fatores que a gente tem que pensar aqui, tá? E daí eu tenho aqui toda uma parte que não tem aqui o nosso espaço permitindo para a gente falar de casos onde isso precisa ser também falado de trabalhar com pessoas que estão com abuso e dependência. Mas vamos falar de prevenção primária, tá? A gente tem, e como eu disse no começo, muita coisa já com muita evidência boa de funciona, não funciona. Tá? E uma desses exemplos que eu acho que é muito prático, é muito baseado mesmo em evidência, são essas habilidades que são comprovadamente associadas a postergar experimentações e reduzir consumo de forma geral em termos de habilidade parental. E daí existem essas sete, ah, cinco grandes estratégias, habilidades que vão de fato estar relacionada à prevenção. Eu vou entrar aqui em cada uma delas, porque uma já foi falada, né? Que é a questão de como comunicar, como conversar, como fazer uma comunicação que seja responsiva, que seja efetiva e, ao mesmo tempo, não trazer isso de uma forma impositiva que seja controladora demais, né? A gente tem uma série de estratégias que eu acho que a gente não tem aqui como ficar exemplificando o ideal, e eu vou dar para Bia compartilhar com vocês uma série de links, porque a gente trabalhou bastante aqui no Brasil com o Famílias Fortes, é um programa com nome feio, a tradução eu não gosto também, é o Strengthening Families, que é um programa de habilidade parental de prevenção de droga, que é inglês, não é americano, não mas que, como é, né, baseado em evidência, ele também vai trazer essas prerrogativas de comunicação, monitoramento, responsividade, que responde a todas as outras, né, dados que a gente tem sobre como manejar. E daí, gente, a gente tem uma coisa que eu quero salientar, que é, eu acho que assim, é desconfortável. A gente, que é isso, essa pergunta de um pai no chat para Bia. Tá, mas eles sabem. Eu preciso falar isso para eles. Eles precisam, eu ouço muito assim, Clarice, eles precisam ouvir essa tua fala. Eu quero que meu filho ouça isso. Eu me recuso a falar, Bia sabe, eu não falo com o aluno, eu falo com o pai, falo com o educador, porque ficar dizendo essas coisas para um adolescente não faz absolutamente nenhuma diferença. Pior, existe uma coisa que se chama reactância, gente.
que está sendo estudado já há muito tempo e que agora acho que com esses extremismos políticos, essa loucura da pós-verdade, toda essa, isso voltou à tona, né? Porque ele é muito estudado como sendo a teoria de por que que quando uma pessoa tem uma ideia de que ela deveria ter uma liberdade, qualquer discurso direto que põe em risco aquela liberdade vai gerar o que eles chamam de reactância, tá? Não tem uma tradução muito boa, mas que é aquilo que todo pai de adolescente sabe intuitivamente que é. Se eu falar para ele não fazer, daí é que ele vai fazer, não é? Pois então, tem ciência atrás disso, está baseado em evidência, mas não é só isso, gente. O que se sabe hoje na ciência da prevenção é que qualquer abordagem direta dizendo não faça, faz mal, ela vai gerar interesse, tá? Então, o jeito que a Bia falou aqui, que a Clarice foi lá e olhou e a gente passa essas informações, foi o tempo todo com uma equipe que tem, né, esse conhecimento já pleno de que não podemos chegar reto e dizer isso faz mal, não faça e precisa trazer essas informações de uma forma muito estratégica, muito sutil e que por através de uma volta chegue na informação de, eu sou esperto se eu disser não. Mas é up to me, é eu que estou decidindo isso, ninguém me disse que não. Então, essa é, acho que um dos maiores desafios da comunicação. É essa tendência de ouvir uma Clarice que toca terror lá e fala: olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e não achar que só despejar isso para um adolescente vai fazer qualquer diferença nas decisões dele. Né? Existem mil outras coisas, e daí eu estou falando aqui de habilidade parental, mas com certeza o Band, com as estratégias, né, tanto do projeto de vida, da convivência, todos trabalham essas outras coisas que são as que de fato vão fazer diferença. E a gente está falando de habilidade de vida, a gente está falando de socioemocional, de reconhecimento de emoção, de saber se comunicar, saber dizer não e ter uma segurança de quem ele é, sem precisar fazer o que todos estão dizendo. Então, existe todo um aparato ali que vai trabalhar essas outras potencialidades que vão fortalecer ou não, e que o pai precisa muito saber é que existem essas habilidades que vão entrar junto com a escola nessa balança, né, de fatores que vão de fato fazer diferença para diminuir a chance de experimentar e de seguir usando, e que entrar reto numa comunicação, não faça porque faz mal, é a que menos funciona, tá? Então, isso tem que ser pelas bordas. Então, a gente tem que calmar, respirar, né? Pensar que qual vai ser o jeito de abordar isso. Não é com uma palestra, tá? Inclusive, eu não vou entrar aqui, mas a gente tem, inclusive, números mostrando também que se fizesse, por exemplo, o Band estivesse chamando alunos para, Clarice, fala sobre vape, a gente já sabe que isso é, inclusive, iatrogênico, inclusive aumenta a chance de consumo em vez de baixar. Então, isso tem que ser trabalhado de outras formas. Né? Eu não estou falando para não passar a informação, mas passar a informação de uma forma estratégica, que seja, olha, isso é uma indústria, isso tem um interesse de te vender, você vai ser mais esperto se sacar que esse jeito de fazer isso, você está sendo manipulado por um interesse outro de uma indústria que quer te vender um negócio. Então, isso é muito mais possível que ele pare para ouvir e use aquele argumento do que, olha só como ele causa EVALI, isso, olha só como o álcool também causa câncer. Isso funciona para a gente. Voltando então para nossas habilidades, estamos aqui apertados no tempo. Dentro desse pupurri aí de habilidades que estão relacionadas diretamente com prevenção de droga, tem a questão do encorajamento. Gente, encorajamento não é simples. A gente acha assim, não, eu vou só dizer que legal, faz muito bem, que lindo. Hoje em dia a gente está dentro, né, da ciência da parentalidade, tentando compreender as formas de reforçamento, de encorajamento que de fato fazem diferença, né? A gente tem uma série de sutilezas na comunicação que vão fazer com que um encorajamento que para você parece, nossa, eu super encorajo, eu estou sempre dizendo, faz lá, você faz super bem, mas
não estão tendo efeito nenhum para o que deveria. Então, a gente tem que entrar, na verdade, nessa ciência da parentalidade, porque cada uma dessas estratégias, né, que vai ter por idade, né, e daí hoje em dia a gente tem estratégias categorizadas por idade do quanto que um tipo de elogio que você meio que incorpora na tua parentalidade diz, nossa, que lindo isso que você fez lá nos 5 anos, se você fizer com 12, né? Ele pode ser inverso, né? Ele pode ser justamente a quebra daquele vínculo e a ideia de que, meu pai acha uma droga tudo que eu faço, ele só fala isso porque ele sempre fala isso. Então, existe, né, formatos de conseguir fazer esse encorajamento funcionar como preventivo, né? E uma das coisas que eu acho que se fala bastante, não trouxe aqui o slide, mas é a questão de qualificar o que foi, está sendo reforçado, né? Eu acho que isso intuitivamente muita gente faz muito bem, muito naturalmente, mas isso às vezes precisa ser treinado. E uma das coisas que a gente aprende trabalhando com habilidade parental que é positivo é que muitas dessas estratégias, a gente, só por saber delas, detalhes ou ver exemplos, a gente consegue se incorporar. Então, estilos parentais e modelos de como se comunicar, eles são sim treináveis, né? E é possível se aprimorar, né? Então, eu acho que uma das mensagens é que não assumam, né, que essa ideia do encorajamento ela é simples assim, ela é só elogiar algo que é feito. Né? Existe todo um trabalho aí para ser pensado de como que se encoraja diferentes perfis de adolescentes, diferentes faixas etárias. Gente, a negociação está entre as habilidades do NAIDA. A gente tem, de novo, né, uma tarefa 11, 12, 13 anos é quando isso é o estupim, mas na verdade a estratégia, a parentalidade que considera a negociação, ela começa, né? Eu estou vivendo hoje isso na pele, né? 5, 6, 7 anos a gente está criando esse ambiente de negociação justa, né? De saber negociar algum tipo de tarefa ou algum tipo de regra e conseguir fazer isso de uma forma colaborativa, né? Eu acho que é isso que a gente tem como objetivo é entender o que precisa ser negociado, né? Eu trouxe aqui, acho que um passa por si, eu passei meio batido porque eu sabia que tinha tido um outro seminário que foi só sobre redes e eu até ouvi para ver o quanto que podia sobrepor. Eu acho que tem muita coisa que está trabalhado lá nessa questão de trabalhar as regras, trabalhar os limites, como dar esses limites. Como estabelecer regra de uma forma que ela possa ser acompanhada quando ela não é seguida, né? Essa importância, eu acho que isso tudo foi falado em outros seminários para vocês, da importância de que quando a regra é quebrada, a gente precisa saber o que é a consequência dela e trabalhar, pensar mesmo de todas as estágios de não cumprimento da regra, né? A questão da reactância, né? E daí eu volto ali com o que eu trouxe dessa ciência da teimosia adolescente, de falou que não, então daí que eu faço, né? Transformar o não pode no por enquanto não. Transformar o você não bebe aqui em casa, ninguém bebe pro espera teus 21 anos, espera os teus 18 anos e a gente pode fazer um negócio legal. Falar de uma forma negociada, né? Falar de uma forma não intransigente e definitiva que vá gerar essa reactância, né? A gente tem isso por várias fontes diferentes de evidência mostrando o quanto que essa negociação e essa delimitação de regras ela precisa existir, né? E eu acho que passando, né, para a parte que eu acho que é mais delicada, que é o limite, como que eu vou lidar com essas quebras de limites. A gente está vivendo num momento de sobrecarga de trabalho, né, de excesso de tempo de trabalho, de
bordas muito difíceis de se manter de o que é trabalhar em casa, trabalhar na rua, e pais culpados. Culpados que estão com pouco tempo e que daí, quando a culpa acontece, a regra fica muito difícil de se manter, a consequência para a quebra da regra mais ainda. Né? Eu trouxe aqui uma regrinha que eu acho, eu ridicularizo, mas ao mesmo tempo eu respeito, né? Essas acrônimos americanos, né? O SAME. Mas, cara, às vezes são regrinhas bobas que a gente, quando se vê, tá pensando duas vezes antes de falar uma besteira que vai dar ruim na parentalidade. O SANE, eu acho que é uma delas, eu tô usando já, né? Que é quando a gente põe uma regra para uma criança ou para um adolescente, a gente tem que pensar em consequências pequenas, né? E que a gente considere o quanto que essas consequências que eu ponho de se você fizer isso, não sei o que vai ser afetado, se você for dormir tarde de novo, amanhã não tem futebol, o quanto que isso precisa ser estratégico, isso precisa ser planejado antes de ser tratado. Então, é um talento, gente, da regra, né? É negociar e trazer regras e conseguir fazer com que elas sejam colaborativas e efetivas dentro dessa nossa ideia de parentalidade, de controle participativo de comportamento, né? De evitar riscos. Então, a gente tem, acho que uma grande dificuldade, é um grande desafio poder saber onde que tem que estar essa firmeza, né? A gente fala, eu via isso muito antes e agora eu vejo na pele, que é qual é a batalha que eu vou escolher. Eu acho que quando o NAIDA traz esses temas de quando é que eu preciso negociar, o que que eu posso negociar e o que que eu preciso colocar firmeza, né? E a droga entra aí, né? O programa de famílias também traz isso, né? Amor e limites, o quanto que o limite, estabelecimento de limite e consequência para quebrar esse limite é fundamental para a prevenção de drogas. E como fazer isso de uma forma consolidada, consistente e participativa, tá? Supervisão, eu acho que foi bastante conversado no evento anterior, que falou de telas, falou de como monitorar, e eu acho que tem um estudo aqui da Unifesp, da Zila, que eu acho que para mim foi icônico, né? O quanto que isso tudo, na verdade, está muito junto. A gente tinha os dados, na verdade, do Brasil todo sobre consumo e algumas questões de habilidade parental. Uma delas é saber onde o filho estava na sexta anterior. Na última vez que saiu, não é na sexta anterior, na última vez que saiu, você sabia onde ele estava, para adolescentes de 16 mais. E assim, o dado é inquestionável, isso já foi reproduzido em outros lugares, o quanto que aqueles pais que diziam onde o filho tinha estado na última vez que saiu, é uma única pergunta, eu acho que é o indicador-chave, né? Esses filhos tiveram menores chances de consumir álcool e qualquer outra substância. Então, essa ideia do monitoramento, ela não é só para proteger ele de exposições na internet, exposição, né, de jogos, de bets, seja lá o que for. Ele tem a ver com um modelo de parentalidade que é protetor para droga também, né? E daí entra monitorar grupos, né? Monitorar quem são esses amigos, quem são esses pares que vão influenciar ele, né? Então a gente tem, eu acho que né, eu acho que uma intuição que é comum, senso comum, que é o quanto que um grupo de pais é importante, né? A gente tem isso dentro da nossa cultura brasileira, e isso tem sido estudado fora. Eu acho que o brasileiro daí, né, ensina um pouco lá, que é essa nossa boa capacidade de gerar vínculo e criar redes externas, o quanto que isso para consumo de droga faz diferença, né? Não só o valor que ele vai dar para esses pares, mas poder conectar com toda a rede, né? Onde essa parte de monitoramento parental com conhecer amigo, que são esses dois temas, né, que eles trabalham nas diretrizes lá do NAIDA,
eles têm a ver com coisas simples, tipo, vai dormir na casa do fulano? Manda uma mensagem para a mãe do fulano. Tá bem, então meu filho vai estar aí, que horas pegam? São coisas muito absurdamente óbvias para muitos e que fazem muita diferença para outros contextos e são diferenciais para a prevenção de droga. Então, esse monitoramento de rede, né, que eu acho que é muito significativo. Quando a gente fala dessas regrinhas bem pontuais que se traz nesses manuais de parentalidade protetiva para droga, a gente está falando de algo muito mais profundo, que é estilo parental, tá? Então, para quem ainda não viu esse modelinho aqui, eu acho que tudo que eu estou falando pensado, ele se resume nessa ideia de parentalidade que a gente pensa, né, que vai estar dentro desses espectros de excessiva permissividade, excessivo autoritarismo, excessiva superproteção, excessivo distanciamento. E dentro desse conhecimento desses estilos, que não são estanques, né, e os pais transitam, o nosso jeito de agir com o filho vai transitar nesses quadrantes, a gente tem os estilos que vão do indulgente, do negligente, do autoritário e, finalmente, do autoritativo, que é dentro da ciência de prevenção que a gente considera como sendo o único, mas o único estilo protetivo, tá? E todos os outros, acredita, inclusive o autoritário, estão relacionados a risco de consumo. Tá? Dado brasileiro também, da Zila, mostra que essa transição do autoritativo, que é esse responsivo, que tem uma alta responsividade, que exige muito, mas também responde, que monitora, tem regra, dá limite, mas também elogia, negocia, responde muito bem, foi muito bem essa nota, e não só que coisa, que é essa nota ruim, e ignora a nota boa, né? Que é o que a gente considera o autoritativo, ele é o único estilo que de fato é protetivo. Tá? A gente tem todos os outros, e daí mostra o quanto que parentalidade é fundamental para uso de droga. Qualquer outro extremo aqui, ele vai aumentar risco, né? Ele vai antecipar consumo e ele vai aumentar a chance de consumo regular. Então, na verdade, quando fala de parentalidade, a gente tem que pensar que a grande meta aqui é achar esse mundo onde a gente consegue unir regra, limite e responsividade positiva, tá? Eu estou fazendo um disclaimer aqui de chat GPT. Eu fiquei em dúvida, porque eu trabalho muito com esses guias, com tradução, com o comitê de trazer eles para o Brasil e tal. E eu usei o chat GPT, e eu acho que isso é importante hoje em dia, a gente poder mostrar quando aqui não sou eu fazendo. Eu fiquei curiosa, as coisas que a IA faz bem para a gente, né? Me diga aqui onde esses guias todos se cruzam em consenso, né? O que eles repetem? E daí tem todos, eu botei todos eles ali, disponibilizei eles, e a gente vê exatamente isso que a gente está falando aqui ao longo de toda a fala, que são essas características de parentalidade protetivas. Comunicação, né, ter uma responsividade, daí responsividade tem a ver também com o estilo de comunicação, a forma com que regras são dadas, né, o fato delas existirem, né, limite, claro, praticamente todos, né, o WTO aqui é um guia da Organização Mundial da Saúde, que também traz estratégias de parentalidade, supervisão e monitoramento, basicamente tudo se resume em acompanhar, saber o que está fazendo, acompanhar, e o quanto mais fizer parte daquelas atividades, melhor é o efeito, isso também está bastante consolidado. Se envolver afetivamente, tem a ver com essa responsividade, né? A CDC, que é um órgão também bastante conceituado, com muito dado de populações diversas, traz bastante isso, quanto que a relação acolhedora vai também ser efetiva. Hábitos saudáveis, e eu vou entrar nisso agora no final,
habilidades de vida, que daí tem a ver com outras coisas que não permeiam necessariamente a questão de como lidar com regra, com limite, com droga, e coerências, né? Conseguir fazer uma convergência de família, escola, comunidade. Daí nossa dificuldade com políticas públicas de disponibilidade insana, né? Que é quando tudo começa a perder um pouco de efeito, mesmo com pais sensacionais, botando tudo isso em prática, escola fazendo tudo certinho, botando todas as informações da forma correta, né? Estamos num ambiente muito complicado no Brasil em termos de regulação, em termos de controle, e isso é o nosso desafio, por isso que estamos aqui, né? Então, eu vou fechar, estou com tempo aqui, passei meus 7 minutinhos, mas tentando trazer, né, de uma forma mais global esse tipo de estratégia que vai permear essas grandes habilidades, né, e que se resumem nesses estilos que a gente chama de estilo parental autoritativo, que vai conseguir unir de uma forma equilibrada basicamente a responsividade positiva com a regra, com a responsividade para as coisas que não são legais. É ser um pai responsivo, né? E tem a ver daí com todas essas estratégias. Trouxe aqui para fechar um estudo que saiu esse mês, é muito recente, eu achei sensacional, eu fico de cara que no fim alguém da economia foi lá e fez um modelo, daí a prova, né, das estatísticas poderosas, ele consegue trazer uma pergunta que sempre tinha em finais de falas assim, que eu estou adiantando, talvez ela até esteja ali, a Bia esteja esperando parar um pouco para poder intervir, mas a questão que é o mote da nossa fala de hoje, né? Influência de pares. A gente sim está com um baita desafio, né? Que é achar que tudo é ok, muita gente experimentando e expondo os nossos adolescentes, né? E o quanto que a minha habilidade, acho que é uma conclusão aqui para a gente, o quanto que eu seguir essas ideias e fazer o meu melhor para aplicar todas essas habilidades, vai de fato funcionar se ele está num ambiente tão de tanta exposição. E uma boa notícia para terminar aqui é que um dos dados legais que eles trazem nessa análise, que é com dados enormes, assim, Big Data mesmo, de Brasil, e isso é Brasil, é que a habilidade parental, né, e esses comportamentos de saúde de forma geral, de dentro de casa, eles conseguem sim contrabalançar pressões de pares. Mas isso vai perdendo o poder com a idade, né? Quanto mais velho, principalmente 16, 17 anos, de fato, a gente não consegue mais balançar, né? E por mais que a gente tenha comportamentos saudáveis, essa pressão de pares, ela vai ter um poder muito grande. E é esse evento da adolescência de olhar o fora e em casa não é legal. O legal é fora de casa. Então, eu acho que uma mensagem importante, que eu acho que baixa também um pouco dessa ansiedade de, nossa, será que eu estou sendo autoritativo? Será que eu estou conseguindo ser responsivo na medida? É o quanto que práticas e grupos, né, a rede saudável, e daí eu estou falando mesmo de grupos de pais e interesses comuns que se criam dentro de um contexto de escola, dentro de um contexto de esporte, dentro de um contexto de atividades de lazer, são muito poderosos, né? E que tem sim o poder de fazer com que esses pares sejam também protetivos, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que ao mesmo tempo que, né, a pressão de pares, ela pode ser negativa. O que a Bia trouxe aqui, que eu sempre ouvi no Band, que eu acho muito legal, é o quanto que a gente tem que empoderar esse adolescente para ele se preocupar com o colega, para ele pensar que eu sou aquele que sacou, que não vai usar, mas eu tenho que também ser uma influência legal para esse meu amigo que está mais vulnerável, que é mais ansioso, ou que está mais deprimido, ou que está num momento difícil, poder
ser um bom par, né? Poder ser uma rede de apoio e o quanto que a escola é sensacional nisso, né? E eu acho que tudo que o Band tem de preocupação com habilidades de vida, projeto de vida, todo o trabalho que existe super pioneiro de convivência, eles conseguem, isso é poderosíssimo, né, para empoderar esses adolescentes a serem redes protetoras ali, né? E é o caminho, né? Não tem muito mais o quanto que a gente consiga. E eu vou dar uma ressalva aqui que esse estudo também mostra o poder negativo de consumo em casa, né? E daí eles põem, tá muito interessante que eles põem o quanto que consumo do pai de álcool, consumo dos pais de tabaco são fatores de risco, né? O quanto que, inclusive, ele faz o peso, assim, o quanto que o álcool, drogas não usuais têm mais importância no consumo dos pais, no comportamento dos filhos, do que drogas usuais, aceitas, normativas, e vai até contra muita evidência falando que qualquer pai que usa qualquer coisa aumenta o risco de filho usar qualquer coisa e não necessariamente o uso de X é aumento de X. Ou seja, um pai que bebe muito aumenta o risco do filho usar maconha. Isso era até então uma verdade, né, dentro da ciência da prevenção. Esse estudo quebra um pouco isso. De um lado, né, normaliza, mostra essa normalização do consumo de álcool dentro de casa, mostra que isso não é tão definitivo quanto outros hábitos saudáveis e uma rede, né? E conseguir fazer um adolescente adolescer num ambiente mais acolhedor e mais saudável, de forma geral. Gente, trago aqui os links para conseguirem poder explorar mais um pouco de tudo que eu pincelei aqui, correndo de dados, dessas recomendações que foram criadas no Lenad, está nesse QR aqui na tela. E muito obrigada. Esse link do Lenad também tem informação sobre droga, tá? Deixa eu botar aqui. Esse QR, ele tem, dentro do Lenad, a gente criou um portal de informação sobre droga. Então, curiosidades, informação pontual, assim, sobre cada droga fez parte também da nossa... do produto, né, do levantamento nacional, ser um portal de informação sobre drogas. Então, entrando no site lá, vocês vão poder achar informações. A gente tem melhores práticas de prevenção, melhores práticas de tratamento e sobre drogas, que são informações bem neutras, baseadas em evidência e bem atualizadinhas para poder complementar tudo que eu falei aqui para vocês hoje. Nossa, Maravilhoso, Clarice. Bia, Como é gostoso te passei. ouvir. Maravilhoso te ouvir. Eu ficaria 10 horas te ouvindo aqui, porque você traz dados científicos, traz dados robustos. A gente está falando com a fonte primária dos dados, né? Você é a coordenadora, está recebendo um monte de elogios e agradecimentos. E eu acho tão legal como a gente é conectado nessa parceria entre quem traz os dados brutos e a educação e nós, né, que estamos trabalhando diretamente com os adolescentes, né, e eu reforço a importância dessa conexão em rede, de você saber quem é a família dos amigos dos seus filhos, né? Você tem o telefone da mãe, do melhor amigo do seu filho, da sua filha? Você, Ótimo. A né? Adriana perguntou aqui, ó, alguma orientação específica sobre influência de pares? Você Como acabou dizer não para o falando. amigo? Isso. E você acabou falando. Então, assim, de novo, voltando ao que você falou lá no comecinho, às vezes não é um não direto, né? Às vezes, quando a gente incentiva que os nossos filhos se preocupem com os outros, a gente coloca um valor super positivo de comunidade para Exato. ele. E saber falar E assim, uma nossa, que legal. responsabilização que tira Isso, ele do que foi recusado usar, mas ele está responsável por ajudar o outro. E eu acho que isso, essas habilidades, que são habilidades de vida, né? Respondendo a Adriana, isso, elas isso. são o que vai dar essa força. Né? E a gente Perfeito. tem, eu vou só citar um exercício que a gente faz no Aham, Tamo Junto é um claro. programa escolar que é Uhum. muito bonitinho, que a gente trabalha a habilidade de recusa. E eu sempre falo com professores fazendo, aplicando, e eu fico ouvindo as histórias de sala de aula quando a gente treina para o programa, e eles falam muito assim: eu achei sensacional que dentro dessa brincadeira de como que eu digo não,
vem as coisas que a gente nunca pensou na nossa geração, que não tinha treino de habilidades de É vida, verdade. de dizer o quanto que eles estão muito espertos. Então, vamos confiar nessa adolescência, cara, eles têm muito acesso, né? Se eles estiverem fortes emocionalmente, tiverem com um bom vínculo, se sentir amparado e tiver regras claras, isso não é legal, isso vai dar ruim se eu fizer. Uhum. Isso vem naturalmente, é sensacional como eles têm essas habilidades quando eles estão expostos a qualquer, né, estratégia de socioemocional, que é o que vocês fazem muito bem, né, de responsabilização, de conhecimento, de autoconhecimento. A gente ouve coisas tipo, eu já sei, eu falo que eu estou tomando antibiótico, né? É, Eu saio no antibiótico, eles estão ótimos, eles já e não, passaram. eles, não só o antibiótico, hoje em dia também, não, eu tomo remédios de TDAH, ou então, não, eu vou fazer um exame importante. Uma das coisas que você sempre falou nas outras palestras e que eu acho muito legal, eles são muito comprometidos com o esporte também. Fala, não, olha, semana que vem vai ter um campeonato super importante, então eu vou, mas não vou. Eles querem ir na festa, né, os mais velhos, querem ir na festa, querem aproveitar, mas eles se comprometem a não usar pela performance esportiva. E, É, o esporte, como nada, traz esse feedback imediato. O adolescente falar assim, vai fazer mal, vai causar câncer. Gente, o câncer é age é, infinito na cabeça deles, aquele risco a longo prazo não existe. Mas o uhum, desempenho no futebol do dia seguinte, aquilo é real, uhum. né? Então o E esporte, hoje em ele dia entra nisso maravilhoso. também hoje em dia o desempenho perante as telas, né? Porque não pode mais celular aqui dentro da escola, mas na balada pode. Então também perder o controle na balada não é uma coisa bem vista. Então tem alguns detalhes que são geracionais e que, né, antigamente o que acontecia na balada ficava na balada no máximo na segunda-feira, o pessoal comentava na sala de aula, né? Hoje em dia vira um vídeo que vai circulando, circulando. Não subestime a capacidade dos seus filhos terem medo disso, né? Desse tipo de exposição. Então, eu acho que são várias combinações, que é isso, né, Clarice? Quando a gente senta para conversar, a gente vai conversando e as coisas vão É sem fluindo para fim. esse lugar, né? É sem fim para essas novas riscos, exposições. Eu acho que com essa sua fala, né, você conseguiu contextualizar com dados super recentes. Eu super agradeço. A questão da a relação com as famílias, o link com a palestra passada que a gente falou sobre esses estilos de comunicação e isso vai Monitoramento, percorrer né, para falar. monitoramento, comunicação, e como o monitoramento tem que ser baseada no. O monitoramento ele tem que ser baseado na confiança, né? Assim como as coisinhas online, né? Do tipo assim, filho, deixa eu dar uma olhada nas suas conversas, né? Não tem Eu data gostei certa. muito que ela falou, é uma coisa que eu falo, eu só não estou falando porque eu vi que ela falou a coisa Uhum, de que não é invadir privacidade, monitorar um celular, inclusive com o argumento, cara, no momento que você põe isso dentro desse negócio, a Alexa aqui que está, inclusive aparecendo na vida, Alexa está nos ouvindo, então assim, você está botando isso online, você está conversando isso, isso está para o mundo, então eu como pai, eu sim tenho que ter certeza que você, inclusive para te proteger de se expor para os outros, olhando com um olhar de cuidado e não de acusação, né? Eu acho isso. que essa fala é fundamental. Então, assim, monitoramento em todos os níveis, né? O Uhum, digital, ele vem por tabela, né? Mas eu acho que esse momento aí de o Felca, essas polêmicas que deram foi sim. muito legal para o lado Isso. positivo de dar essa sentada de que a gente sempre falou isso com droga, né? Tem que sim Isso. olhar celular, tem que sim ver se não está Isso. se expondo, comprando, sendo ofertado, tem que sim Uhum. saber onde que está indo, ligar para ver se está indo lá e conversar com quem quando Monitorar, chegou. hoje em dia tem tantas ferramentas, justamente essas ferramentas têm tantos dispositivos de monitoramento, e monitoramento é cuidado, né? Saber onde está, com quem está, que horas volta, vai fazer o quê? Às vezes um E simples o pedido balanço assim, do ser legal, né? E não entender isso. que fazer isso é ser autoritário, porque no momento que você tá junto, tá pegando junto quando tem uma dificuldade, tá amparando quando existe um problema, tá conseguindo celebrar uma vitória, mesmo que pequena, entender cada passinho dessas vitórias para entender e dar valor, para dar um elogio de verdade. Uhum. Isso faz com que o monitoramento não seja um autoritarismo, uma coisa sem sentido para um adolescente.
Perfeito. É nessa linha, então, que a gente está conversando. Agradeço a todas as famílias que tiveram até esse momento com a gente, as famílias, a nossa Eu comunidade, vou. né? Até esse momento com a gente. E a gente espera ter pincelado esse assunto e trazido elementos e estratégias funcionais para o dia a dia de vocês, ter desfeito alguns tipos de equívocos que a gente anda ouvindo, de movimentações familiares na melhor das intenções e reforçar muito a parceria. A gente reforça essa parceria entre escola, o cuidado que a escola pode ajudar a trazer, nossa especialista que está sempre aqui com a gente, reforçando o nosso currículo, e esse posicionamento familiar que é tão importante nessa complementariedade, né? Então, Clarice, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer a todo Prazer. mundo pelo excelente, né? Pelo, quero agradecê-lo pela excelente exposição, agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente até agora e aos nossos futuros, é, as pessoas que futuramente vão assistir essa exposição. Gente, muito boa noite, muito obrigada. Espero vê-los na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, quem vai falar é a Manuela Figueiredo. Manuela Figueiredo, ela é nutricionista e ela é especialista em questões de transtorno de imagem, porque a gente está falando de outro risco muito presente na adolescência, né? Como eles se enxergam e como a alimentação acaba influenciando meninas e meninos de maneiras diferentes, né? Porque tem um shape pros, da pressão dos meninos e tem uma magreza pressão das meninas que está voltando com força aí. É outro risco e cuidado que a gente vai ver com as nossas crianças e adolescentes. Então, gente, muito boa noite e até quinta que vem. Boa noite, pessoal. Obrigada, Bia. Obrigada, Band. Boa noite, pessoal. Obrigada por ficar até aí. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.